Por exemplo, vamos considerar algumas aplicações do operador del. Como nós vimos, esse operador é um operador diferencial vetorial e que tem uma larga aplicação na descrição de vários ramos da física. Vários fenômenos físicos são descritos utilizando-se a aplicação sucessiva desse operador del. Nós já vimos como ele se comporta quando ele atua sobre um campo vetorial, seja por meio do produto interno, seja por meio do produto vetorial, dando origem ao que nós conhecemos, ou que nós nomeamos ou identificamos como divergente rotacional de campos vetoriais. Mas não só sobre campos vetoriais, mas ele também atua sobre campos escalares. Aí nós lembramos do conceito de gradiente de uma função escalar. Muito bem, nessas aplicações ocorreu a aplicação do operador del, ou ele atuou sobre essas funções vetoriais ou escalares uma vez só. O que nós vamos considerar agora são aplicações sucessivas desse operador del. Muito bem, então, de antemão, nós já podemos iniciar considerando o seguinte raciocínio. O gradiente, o divergente e o rotacional são apenas as primeiras derivadas que nós podemos obter com esse operador del. Então, eles atuam sobre esses campos vetoriais e escalares uma vez só, para obtermos o gradiente, o divergente e o rotacional. Agora, o que acontece se nós aplicamos esse operador del uma segunda vez? Nós vamos obter as segundas derivadas. Quando a gente atua com o operador del pela primeira vez sobre uma função escalar t, o resultado é o gradiente, que é um vetor. Muito bem, então sobre o gradiente, que dá um vetor, nós podemos atuar com o operador del de duas maneiras. Via produto interno, dando origem ao divergente do gradiente, ou via produto externo, dando origem ao rotacional do gradiente. Então tá aí, as duas primeiras aplicações sucessivas que nós vamos considerar é o divergente do gradiente e o rotacional do gradiente. Bem, lembrando que o divergente de uma função vetorial dá um escalar, então podemos aplicar o operador del uma segunda vez, ou seja, aplicar o operador del sobre o divergente de um campo vetorial para determinar o gradiente do divergente. Essa é a nossa terceira aplicação sucessiva do operador del. Bem, além disso, se nós aplicamos uma primeira vez o operador del sobre um campo vetorial por meio do produto escalar, por meio do produto vetorial, então nós temos o rotacional, que dá um vetor, e podemos atuar com o operador del uma segunda vez sobre esse vetor, que é o rotacional de V, de duas maneiras, pelo divergente ou pelo rotacional, ou seja, pelo produto interno ou o produto vetorial. Então nós temos aí a quarta e quinta aplicações sucessivas do campo, aplicações sucessivas do operador del. O divergente do rotacional e o rotacional do rotacional. Então, a partir de agora, nós vamos discutir um pouquinho melhor sobre as propriedades dessas aplicações e o resultado disso, tá bom? Muito bem, então estão aqui alencadas, né, essas relações. Vamos lá, nós temos o divergente do gradiente na letra A, o rotacional do gradiente de uma função escalar φ, visto que o gradiente dessa função escalar φ é um vetor, então nós podemos calcular o divergente do gradiente, o rotacional do gradiente. Com relação ao divergente de um campo vetorial, temos o gradiente do divergente, e o rotacional de um campo vetorial, que dá um vetor, podemos calcular o divergente do rotacional e o rotacional do rotacional. Então, inicialmente, vamos falar sobre o divergente do gradiente. O divergente do gradiente, ele tem um lugarzinho especial nesse conjunto todo, porque ele
é assim conhecido como o Laplaciano. Então, o divergente do gradiente é o que nós denominamos de Laplaciano. Ele recebe um nomezinho especial, principalmente por conta do grande leque ou da grande quantidade de aplicações e ocorrências dessa operação sobre funções escalares que descrevem fenômenos físicos. Então, por exemplo, o divergente do gradiente, né, o que nós vamos chamar de Laplaciano, ele é dado aplicando-se primeiro numa função escalar. Essa função φ é uma função escalar de x, y e z. Então, nós vamos primeiro calcular o gradiente dela. Então, vamos lá, o gradiente da função φ é isso, olha. E depois vamos calcular o divergente dele, ou seja, aplicar o operador del, está aqui o operador del, uma segunda vez via produto interno. Então, primeiro, essa ordem é importante, tá? Primeiro nós vamos calcular o gradiente de φ e depois calcular o divergente desse gradiente. Bem, se eu já apliquei o gradiente, o divergente ele é calculado via produto interno. E pelas propriedades do produto interno, eu já sei que esse termo, essa parcela, vai selecionar dentre todas as três apenas esse. Então eu vou ficar com x chapéu interno x chapéu, vai dar 1. E eu vou ficar com uma segunda derivada em x dessa função φ. Vou ficar com a segunda derivada de φ em relação a x. E o mesmo vai acontecer para as outras componentes. Essa em y só vai encontrar y e essa em z só vai encontrar em z. De modo que o Laplaciano é dado pela soma das segundas derivadas espaciais da função em questão. Então, isso é o que é uma forma, né, de nós expressarmos o Laplaciano. Olha que comentário interessante. Ó. Este objeto, né, que nós descrevemos como Laplaciano de t, t aqui é uma função escalar, tá bom? O Laplaciano de t, para abreviar, né, ó, como nós chamamos aqui. Então nós vamos estudar isso aqui com mais detalhes depois, tá? Especialmente quando a gente estiver estudando técnicas para resolver a equação de Laplace, que é quando o Laplaciano é igual a zero. Uma principal aplicação disso é na resolução de problemas eletrostáticos para determinar, por exemplo, o potencial elétrico nas regiões do espaço onde a densidade de carga ρ é igual a zero. Tá? Então tem uma aplicação direta na resolução de problemas onde a densidade de carga na maior parte do volume, na maior parte do espaço é zero. Então a gente vai igualar o Laplaciano do potencial elétrico a zero. Essa é a chamada equação de Laplace. Muito bem. Se t é uma função escalar, aqui nós temos o Laplaciano da função escalar, como nós descrevemos aqui acima, considerando o Laplaciano de uma função escalar φ. Né? Muito bem. O que eu gostaria de destacar é que, ocasionalmente, nós vamos falar também sobre o Laplaciano de uma função vetorial. Laplaciano de um vetor, tá bom? Além do Laplaciano de um escalar, o Laplaciano de um vetor. O que a gente entende como Laplaciano de um vetor? Ora, se o vetor tem componentes em x, y e z, por exemplo, considerando um sistema de coordenadas retangular, então, nesse caso, nós vamos entender por Laplaciano de v, Laplaciano de uma função vetorial, como sendo um vetor, tá? Um vetor cujas componentes são os respectivos Laplacianos das projeções de v em cada um dos eixos. Repito, o Laplaciano dessa função vetorial v, a função vetorial v, ela tem componentes vx, x chapéu, vy, y chapéu e vz, z chapéu. É isso aí que compõe a função vetorial v. Então, o Laplaciano de v
é um outro vetor, tá? É um vetor cujas componentes correspondem ao laplaciano das componentes do campo vetorial V. Então, a componente em x do laplaciano de V é o laplaciano de Vx. A componente em y do laplaciano de V é o laplaciano de Vy. E a componente em z do laplaciano de V é o laplaciano de Vz. Tá? Então nós vamos utilizar essa definição de laplaciano de um campo vetorial daqui a pouco, quando nós estivermos considerando as outras identidades do nosso quadro. Bem, então a primeira aplicação sucessiva é quando a gente aplica primeiro o operador del para calcular o gradiente e depois aplicamos para calcular o divergente desse gradiente. O divergente do gradiente recebe um nomezinho especial de Laplaciano. É o Laplaciano da função escalar ou da função ou campo vetorial. Bem, na sequência temos aí, olha, a letra B, que é o rotacional do gradiente. Então, o rotacional do gradiente, primeiro eu aplico o operador del para determinar o gradiente da função escalar e no resultado aplico o rotacional, o produto externo, o produto vetorial com o operador del. Qual é o resultado disso? Vamos lá. Para construir o rotacional do gradiente, nós vamos calcular o produto vetorial. Esse aqui é um vetor cujas componentes são derivadas parciais em x, em y e em z, o operador del. E aqui é também um outro vetor, que é o gradiente de φ. Gradiente de φ tem componentes derivada de φ em x, derivada de φ em y e derivada de y em z. Então, para calcular o produto vetorial, primeira linha são os versores de base, segunda linha são os componentes do primeiro vetor, que é o operador del, e na terceira linha, as componentes do segundo vetor, que são os componentes do gradiente de φ. Vamos então calcular o determinante. Aplicando aí o determinante, nós vamos ter esse x chapéu multiplicando isso, olha, tá? Derivada de φ em z, depois em y, de φ em z, depois em y, menos, agora eu faço dessa maneira, ó, menos, aqui eu já tenho x chapéu, coletando esses dois, menos a derivada em y, depois em z. Então, primeiro eu tenho derivada em z, depois em y, tá aqui, menos a derivada em y, depois em z. Mas agora eu faço a mesma coisa para o y. Esse com esse, menos esse com esse aqui. Tá? Mas agora em z chapéu. Z chapéu tenho esse com esses dois. Primeiro em y, depois em x. Menos, agora vem esse com esse. Primeiro em x, depois em y. Bem, mas você percebe que uma propriedade das derivadas parciais é que elas podem ser permutadas, né? Derivar primeiro em z e depois em y dá como resultado o mesmo que derivar primeiro em y e depois em z. Então, se aqui eu estou derivando a função φ em z e depois em y e subtraindo do resultado da derivada primeiro em y e depois em z, esse valor é igual a isso. Portanto, o valor que multiplica x chapéu é zero. O mesmo para o y chapéu e o mesmo para o z chapéu. Em resumo, o rotacional de um gradiente de qualquer campo vetorial é sempre nulo. Tá? Aqui nós temos o Laplaciano e aqui nós temos o rotacional do gradiente, que é sempre nulo para qualquer campo vetorial. Bem, o outro ponto, né? Vamos saltar aqui a letra C por enquanto e vamos considerar aqui o que diz a letra D. Na letra D nós temos o divergente do rotacional. Divergente do rotacional. Então, primeiro eu estou aplicando o rotacional de um campo vetorial e para o resultado eu calculo o divergente. Então, esse campo ele tem que
formar linhas fechadas para ter um rotacional, ele tem que ter uma circulação, tá? E vamos ver o quanto essa circulação se espalha. Se eu estou calculando o divergente do rotacional, eu estou medindo o espalhamento do rotacional, o espalhamento da rotação de um campo vetorial. Seguindo então a definição, o rotacional do campo vetorial e calculando o divergente dele, a gente constrói esse determinante. Aqui na primeira linha nós temos as componentes do primeiro vetor, que é o operador del. Depois as componentes do segundo vetor, que é o operador del também. E na terceira linha as componentes do terceiro vetor. Então, na realidade, isso aqui é o produto triplo, né? Produto interno triplo. Então, ou produto escalar triplo, né? Melhor dizendo, produto escalar triplo. Então, sempre que eu tenho um determinante com duas linhas iguais, o resultado é zero. Tá? É uma propriedade dos determinantes, nós não vimos ainda o determinante, nós vamos ver depois, mas eu posso muito bem calcular esse determinante, né? E primeiro eu vou pegar esse aqui menos esse com esse, depois esses dois com esse, menos esse com esse, e depois esse com esses dois, menos esse aqui da diagonal. E aí, posso fazer isso por inspeção, encontrar que o divergente do rotacional é sempre zero. O que nós entendemos disso? Olha só, a divergência de um rotacional se anula, ou seja, todos os rotacionais são solenoides. Solenoide significa que ele forma espirais, tá? Forma espirais. Então eles não se espalham, é isso que está dizendo o resultado. Dizendo que quando um campo vetorial tem um rotacional, então ele não se espalha. Então, lá na frente, na seção 1.16, nós vamos considerar o teorema de Helmholtz, que mostra para nós que qualquer campo vetorial pode ser decomposto numa parte que é solenoidal e outra que é irrotacional. Então, ou seja, eu vou ter campos que vão ter uma porção que se espalha e outros que vão ter uma porção que rotaciona. Né? Então a gente pode decompor, expressar qualquer campo vetorial nesses termos aí, do aquele que se espalha, que diverge, no outro que rotaciona. Uma aplicação direta disso é no eletromagnetismo. No eletromagnetismo nós temos o divergente e o rotacional de campos elétricos e magnéticos. O divergente do campo elétrico é dado pela lei de Gauss, nós vamos considerar daqui a pouco, é dado pela lei de Gauss. E depende da carga elétrica envolvida ou que produz o campo. Mas já o rotacional, enquanto que o divergente do campo elétrico é não nulo, o rotacional do campo elétrico é sempre zero. Já para o divergente rotacional do campo magnético, o rotacional do campo magnético é não nulo, mas o divergente de B é sempre zero. Vamos considerar isso com calma daqui a pouco. Bem, seguindo, agora temos o rotacional do rotacional, na letra E, rotacional do rotacional, e o gradiente do divergente, na letra C. Bem, por que eu vou falar desses dois ao mesmo tempo, tá? Por que eu resolvi saltar do B, né, do B para o D e deixar para considerar só no final o C e o E, tá bom? Essas duas relações. Porque na realidade essas duas relações não são independentes. Quando a gente aplica o rotacional do rotacional, nós estamos calculando o produto vetorial triplo. E pela regra do Bach-Cabe, né, Bach-Cabe, a gente consegue expressar o rotacional do rotacional de um campo vetorial como sendo o gradiente do divergente, ó, que é a letra C, tá bom? Então esse termo aqui é o da letra E, o rotacional do rotacional. Ele é igual ao gradiente do divergente, que é o da letra C, menos o divergente do gradiente. O divergente do gradiente, nós já falamos sobre ele, lembra? O divergente do gradiente está aqui, ó, na letra A.
Só que na letra A nós temos o divergente do gradiente de uma função escalar. Aqui, como nós estamos calculando o rotacional do rotacional de V, V é um campo vetorial. Portanto, aqui nós temos o rotacional do rotacional de V como sendo o gradiente do divergente de V menos o divergente do gradiente de V. Divergente do gradiente de V nós já sabemos, é o Laplaciano de V. Né? Lembra do Laplaciano de um campo vetorial? É um outro vetor cujas componentes é o Laplaciano das componentes de V. Tá? Muito bem, então vamos considerar a importância dessa última relação. Como eu falei para vocês, uma grande aplicação dessas identidades é quando a gente considera as equações de Maxwell. As equações de Maxwell são as equações que descrevem todos os fenômenos eletromagnéticos. Descreve o comportamento do campo elétrico e do campo magnético, tanto no espaço vazio, no vácuo, tá bom? Que é o caso que nós vamos considerar primeiramente, quanto também na matéria. Então, as equações de Maxwell elas dizem que o divergente do campo elétrico é igual a carga elétrica dividido por ε0, esse ε0 aqui. O divergente de B é sempre zero. O rotacional de B é ε0 μ0, derivada do campo elétrico no tempo, e o rotacional de E é o negativo da variação temporal do campo magnético. Então aqui a gente colocou zero. Existe um outro termo que a gente coloca aqui no E, mas que é uma generalização que foi feita por Maxwell posteriormente. Mas nós não vamos considerar isso agora. Vamos considerar as equações de Maxwell no vácuo, que se reduzem a esse formato aqui, tá bom? Então essas equações dizem para nós que o divergente do campo elétrico é zero, então o campo elétrico não se espalha, porque não tem carga elétrica. Tá? O divergente de E, na equação de Gauss, a lei de Gauss, é proporcional à carga elétrica. Mas aqui nós estamos no vácuo, então não tem carga elétrica. Então, divergente de E dá zero, divergente de B também dá zero. Só que o rotacional de E e de B dependem de B e de E. Quer dizer, o rotacional de B é função ou depende da variação temporal do campo elétrico. E o rotacional do campo elétrico depende da variação temporal do campo magnético. O que nós vamos fazer é brincar com essas equações. Foi isso que Maxwell fez. Ele reuniu as 4 leis conhecidas até o momento, até aquela época, 1850, e em torno de 1850, e ele aplicou, ele era um físico matemático de grande conhecimento, então ele aplicou a equação 1.85. Perceba que o texto do livro fala da equação 1.86. 1.86 não pode. 1.86 são essas 4 equações. Na realidade, ele está se referindo à equação 1.85, do rotacional de V. Então, eu vou aplicar o rotacional a essa equação 1.86C e 1.86D. Eu vou calcular o rotacional do rotacional de B e o rotacional do rotacional de E. E eu sei que o resultado disso é o gradiente do divergente menos o divergente do gradiente. Então eu vou guardar essa relação aqui, que é essa, a 1,85 que eu vou utilizar. Muito bem. Só reconhecendo os termos aqui, olha. E é o campo elétrico, B é o campo magnético, ou campo indução magnética. ε0 é a permissividade elétrica do vácuo. E μ0 é a permeabilidade magnética. São grandezas associadas ao campo eletromagnético. Muito bem, então o que a gente vai fazer é calcular o rotacional do rotacional de B ou o rotacional do rotacional de E. Quando a gente faz isso, vamos lá. Calculando o rotacional do rotacional de E, por exemplo, né? Tá bem aqui, ó, calculando o rotacional do rotacional de E. O que eu encontro? Calculando o rotacional do rotacional de E, eu vou trocar esse V aqui por E. Então, quando eu coloco E aqui, eu estou calculando imediatamente o gradiente do divergente de E
menos o divergente do gradiente de E, tá certo? Então eu vou ter o rotacional do rotacional de E, tá aqui, ó, é igual ao gradiente do divergente de E. Mas o divergente de E está bem aqui, olha. O divergente de E dá zero. Então, o rotacional do rotacional de E é igual a zero menos o divergente do gradiente de E. Ok? Vamos guardar essa informação, tá bom? Então, esse termo aqui, o rotacional do rotacional de E, vai dar o quê? Vai dar menos o divergente do gradiente de E. Ótimo. Por outro lado, calcular o rotacional de E, o rotacional do rotacional de E, é calcular o rotacional de menos dB dt. Se eu calculo o rotacional desse termo, rotacional do rotacional de E, que está aqui, olha, eu estou calculando também o rotacional de menos derivada parcial de B no tempo. Ora, se a derivada parcial de B no tempo, se eu vou calcular o rotacional de derivada parcial de B no tempo, eu posso permutar a derivada no espaço no tempo. Observe, o operador del é um operador vetorial diferencial. A derivada que envolve, as derivadas que estão envolvidas na definição do operador del são derivadas espaciais em x, y e z. Mas aqui, já atuando no campo B, no campo vetorial B, já tem uma derivada temporal. Então eu posso muito bem operar primeiro no tempo, derivar no tempo e depois derivar no espaço, como derivar primeiro no espaço e depois no tempo. Porque elas são independentes. As dimensões espaciais trabalham de maneira independente com as dimensões temporais. Então eu posso comutar as operações, as derivadas espaciais e temporais, ok? Então vamos retomar o raciocínio. Eu estou calculando o rotacional do rotacional de E, que deu isso, olha, tá? Porque isso aqui dá zero. Então o rotacional do rotacional de E, dá isso, ó. Dá o divergente do gradiente de E, negativo do divergente do gradiente de E. Mas calcular o rotacional do rotacional de E é calcular o rotacional disso. O rotacional da derivada de B no tempo, que eu posso escrever como sendo a derivada no tempo do rotacional de B. Quem é então o rotacional de B? Rotacional de B está bem aqui, olha. O rotacional de B é ε0, μ0, dE dt. Então, no lugar do rotacional de B, eu vou colocar tudo isso. Acompanhe o raciocínio então. Olha. Se isso aqui eu coloquei aqui dentro, esse ε0, μ0 pode sair da derivada temporal e eu vou ficar com duas derivadas temporais de B. Aliás, duas derivadas temporais de E. Então, eu vou ficar com menos ε0. E de onde é que vem esse menos? Vem daqui, ó. Tá? Nós estamos trabalhando com essa equação. Esse sinal de menos vem. Aí, μ0, ε0, segunda derivada de E no tempo. Então, derivar isso aqui duas vezes, no membro da esquerda, calcular o rotacional dessa expressão, é calcular o rotacional do rotacional de E, que deu isso, e por esse lado aqui, calcular o rotacional disso aqui, que deu isso. Bem, o que é que nós obtemos? Do rotacional de E, nós encontramos menos o divergente do gradiente de E, está aqui, olha. E pela relação, né, da derivada em B, nós encontramos menos ε0, μ0, segunda derivada de E no tempo. Como esse sinal de menos cancela o sinal de menos que existia aqui, fica positivo. Isso aqui nada mais é que o laplaciano do campo vetorial. Essa equação que relaciona o laplaciano de um campo vetorial, ou seja, as segundas derivadas espaciais com a segunda derivada temporal,
ela é conhecida como equação de onda. Equação de onda. Essa é a equação de onda do campo elétrico. Se ao invés de ter calculado o rotacional do rotacional de E, eu calculasse o rotacional do rotacional de B, eu encontraria essa mesma expressão, só que no lugar de E seria o campo magnético B. Muito bem. Agora, se eu não estou no caso particular, quando eu tenho correntes elétricas e cargas elétricas, eu posso expressar o campo magnético como rotacional de outro campo vetorial, como rotacional de A. Esse A é chamado de potencial vetorial. Nós vamos considerar isso também ainda na análise vetorial, vamos considerar isso depois. Falar um pouquinho sobre os potenciais e em especial o potencial vetorial. De modo que o campo B expresso pelo rotacional de A, então vai ser expresso como sendo menos o gradiente de φ menos derivada parcial de A no tempo. Quem é esse φ? Esse φ, visto que o rotacional de campos eletrostáticos dá sempre nulo, é sempre zero, nós podemos expressar um campo vetorial cujo rotacional dá zero como sendo o gradiente de uma função escalar. Se eu estou expressando B em termos do rotacional de A, então o campo elétrico fica definido como menos o gradiente da função potencial escalar elétrico menos a derivada temporal do potencial vetorial magnético. Essas relações, elas são relações inerentes ao curso de eletromagnetismo. Serve para nós termos uma ideia da aplicação, tá? Da importância da análise vetorial e, portanto, da aplicação do operador del dentro da física. Você não precisa se preocupar com o significado físico, por enquanto, o significado físico do campo A, né, do potencial vetorial, nem do potencial escalar elétrico. Né? Não precisa se preocupar com o significado físico disso. Basta dar atenção ao papel do operador del na descrição desses fenômenos. Sendo assim, a lei de Gauss, no modo geral, é o divergente de E, que é ρ sobre ε0. Lembre-se que no início nós indicamos o divergente de E como sendo zero, porque estávamos no vácuo, e lá no vácuo não tem carga elétrica, né? O ρ é zero, portanto o divergente de E dá zero. E podemos expressar o rotacional de B como sendo μ0j mais 1 sobre c ao quadrado dE dt. Ou, trazendo dE dt para a esquerda, rotacional de B menos 1 sobre c ao quadrado, derivada parcial de E no tempo é igual a μ0j. Então, todos esses fenômenos eles são descritos, ou a gente consegue ter uma visão melhor, uma descrição desses efeitos, considerando o papel do operador del. Enfim, podemos escrever que a densidade de carga por ε0 é igual ao divergente de E, que é igual ao negativo do Laplaciano de V menos a derivada temporal do divergente de A, que é igual ao Laplaciano de φ menos 1 sobre C2, segunda derivada de φ no tempo. Então aqui nós temos também uma equação de onda, né? Que é uma equação de onda para o potencial elétrico. Então esse termo, esse ajuste de expressar a relação entre o campo elétrico ou o campo magnético em termos do potencial escalar e do potencial vetorial é o que nós chamamos de calibre de Lorentz. Não existe apenas esse calibre, esse ajuste. Calibre de Lorentz, mas serve para simplificar as equações e dar uma maior clareza. Você vai considerar o estudo desse calibre, né, o calibre de Lorentz, a importância, no curso de Eletromagnetismo 2. Tá? Muito bem, então, além dessas equações de onda do campo eletromagnético, nós temos também a equação de onda sonora, né, como o som se propaga no espaço.
Temos equações de onda como propagação de calor dentro de um fluido. Temos também a equação de onda de matéria, que é a equação de Schrödinger, a equação mestra da mecânica quântica, né? E todas elas têm esse mesmo perfil, todas elas têm essa mesma cara. Relaciona a segunda derivada, as segundas derivadas espaciais com a segunda derivada temporal. Bem, resumindo, juntando tudo que nós temos, né, fazendo a manipulação, não vou entrar em detalhes com relação a isso, mas podemos também expressar uma equação de onda em termos do potencial vetorial magnético, né? Vai ter essa cara da equação 1.91. Enfim, o operador del tem uma importância imensa dentro da física. É por isso que a gente dedica um tempo em considerações a respeito das propriedades desse operador, tá? Então, em vários ramos da física, o operador del tem a sua importância e tem um papel fundamental.